Olá, meus irmãos. Eu quero continuar a refletir com vocês sobre o que eu estou chamando de teologia para peregrinos, erudição e piedade. Meu tópico de hoje é o que eu chamo de a teologia como reflexão comprometida. A teologia é o estudo sistematizado da revelação especial de Deus, conforme registrada nas Escrituras Sagradas. E essa teologia, ela tem como fim último o glorificar a Deus por intermédio do seu conhecimento e obediência à sua palavra. A teologia, ela lida sempre com a questão do mistério. Mistério que foi revelado, mas ainda nos encanta. E ainda não sabemos tudo. Isso é algo paradoxal. Mistério não é algo oculto, mas é o que era oculto e que foi revelado. Mas o que foi revelado ainda ultrapassa a nossa compreensão. E este é um dos motivos por que a teologia é fascinante. E nós desejamos entender o revelado, nos propondo a fazer aquilo que cremos ser objeto da teologia, reunir as Escrituras, relacionar as Escrituras, fazendo justiça à revelação de Deus, fazendo justiça à natureza de Deus dentro do que foi revelado, para que possamos ter a compreensão mais ampla no sentido de conjunto. Nós não aplicamos coisas novas às Escrituras. Nós não dizemos o que ela não nos diz. Mas nosso desejo é fazer as conexões próprias para que fique mais claro para nós aquilo que temos do Gênesis ao Apocalipse dentro de um quadro comparativo. Agora, nós sabemos sempre que o tema e o conteúdo da teologia é a revelação de Deus. Deus é o Senhor da revelação em toda a sua extensão, nos mostra o Salmo 8. Nós, humildemente, rogamos a sua iluminação e procuramos segui-la, labutando e orando. A teologia é a reflexão sobre Deus que os cristãos que cultuam e adoram a Deus fazem. Ou seja, a teologia é uma prática do crente. A teologia é uma prática daqueles que amam a Deus e desejam conhecê-lo mais por meio de Cristo e obedecer aos seus mandamentos. Seguindo uma linha que eu aprecio bastante, que me faz entender melhor a teologia, eu espero que também ajude a vocês, é a linha do Abraham Kuyper, devemos fazer duas observações fundamentais. A primeira delas é que a teologia nunca é arquetípica, ela é ectípica. Ou seja, ela não é gerada pelo esforço de nossa observação de Deus. Ela é o resultado da revelação soberana e pessoal de Deus. Uma teologia arquetípica ou arquetípica, é difícil traduzir isso, se é que podemos falar deste modo, pertence somente a Deus. Porque somente Deus se conhece perfeitamente, tendo inclusive ciência completa do seu conhecimento perfeito. Nós estamos querendo dizer que a base da teologia não é a teologia. Nós não esgotamos a revelação com a teologia. A teologia não é a palavra final, não é o limite de nossa pesquisa e muito menos o limite da nossa fé. Por isso, a teologia sempre será o efeito da ação reveladora, inspiradora e iluminadora de Deus por meio do Espírito. A teologia, insisto, não é a causa primeira. Sempre é o efeito da ação primeira de Deus em revelar-se. A teologia, ela não se referenda em si mesma, ela não é autorreferente, ela não se sustenta por si só. Ou ela se ampara na experiência humana, pessoal ou social, ou se fundamenta em Deus, na sua revelação.
Se formos para o primeiro caso, de uma teologia que se ampare na experiência pessoal ou social, poderíamos reduzir a teologia a um ato de fé que se atira no abismo de um Deus abscôndidos. Cairíamos em algo parecido com a proposta de Schleiermacher, que entende a teologia como um sentimento de total dependência. Então, nessa total dependência, nós entendemos a teologia, mas só que seriam experiências variadas de total dependência, de graus de dependência, de compreensões de dependências e de experiências dessa dependência. A teologia reformada, contrariamente, enfatiza o Deus transcendente e pessoal, o Deus que se revela, o Deus revelatus. O fundamento e o conteúdo da teologia está na revelação de Deus. A teologia sempre será o efeito da ação reveladora, inspiradora e iluminadora de Deus por meio do Espírito. A teologia, insistimos, ela não é a causa primeira, mas é o efeito, perdoe, da ação primeira de Deus em revelar-se. No princípio, Deus. Isso deve ser sempre considerado em todo e qualquer esforço nosso teológico, em qualquer enfoque que nós dermos à realidade. Deus se revela e se interpreta por meio do Espírito. O Espírito é o grande comunicador da palavra. Ele é o autor da palavra e é este mesmo Espírito que a torna compreensível. Por isso que é somente por intermédio dele que podemos ter um genuíno, ainda que não exaustivo, conhecimento de Deus. Por isso que falamos que a teologia é sempre relativa, assim como a tradição, assim como os credos. A teologia é relativa ou, se quiserem, ela é derivada. A expressão relativa eu tomo de Karl Barth, que falou com propriedade que a teologia é relativa à revelação de Deus. Deus precede e o homem acompanha. Este ato seguinte, este serviço, são pensamentos humanos concernentes ao conhecimento de Deus. Portanto, a teologia pode ser verdadeira, porque nós podemos ter um conhecimento verdadeiro de Deus. Ela se propõe a conhecer e sistematizar a revelação. Contudo, ela jamais poderá ser a verdade. Entendam isso. O que eu falei há pouco do limite da nossa fé, limite de nossa pesquisa. A nossa fé não está limitada aos credos e confissões. Cremos que a confissão que subscrevemos é uma expressão correta da palavra, mas a palavra é mais rica do que a confissão. Por isso que jamais a nossa teologia, a nossa confissão poderá ser a verdade. A verdade está somente em Deus, aquele que se revela, que é autorreferente, sendo o padrão de avaliação final de tudo que reivindica ser verdadeiro. Quando Jesus Cristo, em sua oração, ele se dirige ao Pai, ele diz assim: a tua palavra é a verdade. E, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ele não diz que a palavra de Deus se harmoniza com algum outro padrão distinto decorrendo daí a sua veracidade. Antes, o que o nosso Senhor afirma é que a sua palavra é a própria verdade, o padrão de verdade ao qual qualquer alegação pretensamente verdadeira deverá se adequar. A teologia, consequentemente, não termina em conhecimento teórico e abstrato. Antes, se planifica no conhecimento prático e existencial de Deus, por intermédio da sua revelação das Escrituras Sagradas, mediante a iluminação do Espírito.
Então, nós buscamos, em nossa teologia, fazer jus à revelação. Nós buscamos ser verdadeiros, seguindo a verdade. Nós buscamos ser verdadeiros em nossa interpretação, nossa compreensão, em nossa comunicação daquilo que entendemos, daquilo que compreendemos biblicamente. Então, o trabalho teológico, ele é um trabalho ousado, mas ao mesmo tempo carregado de humildade e do senso de dependência de Deus. Conhecer a Deus é obedecer a seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, de João, sua primeira epístola, capítulo 2, versos 4. Então, a boa teologia, ela se desloca da cabeça até o coração e, finalmente, até a mão. Eu gosto desses dois teólogos que não são necessariamente reformados, mas eles compreendem bem. A figura que eles usam é adequada. A teologia afeta a nossa mente, a nossa emoção e afeta, direciona a nossa vontade. Então, a genuína teologia cristã é compreensível, ela é transformadora e é operante. Ela reflete a nossa confissão, nos conduz à reflexão e tem implicações diretas em nossa ética e proclamação. A teologia é uma declaração de fé comprometida com o revelado e com o povo de Deus. E também é uma confissão de limitação, de finitude. Sabemos o que sabemos por graça. E o que nós sabemos por graça nos dá uma dimensão, ainda que não completa, de que há muito por saber. A graça nos leva ao conhecimento e descortina diante de nós a nossa ignorância ainda mais profunda. Mas o que sabemos, podemos saber que sabemos corretamente, verdadeiramente. E sabemos aponta para a grandiosidade do que nós não sabemos, o que não nos foi revelado. O teólogo, portanto, ele trabalha dentro desta dialética paradoxal. Posso falar porque Deus revelou, contudo devo permanecer em silêncio, uma douta ignorância, porque Deus revelou que há muitíssimo mais por saber. Se a revelação, não poderia saber o que sei, nem saber que não sei. Eu estaria numa situação de total ignorância ignorada. De um modo mais simples, podemos dizer que nenhum sistema teológico, e menos ainda nenhum teólogo, pode esgotar o revelado em todas as suas relações e implicações ou tentar ir além dele. Nenhum teólogo é grande o bastante para reter todas as coisas em um perfeito relacionamento. Há muitas brechas em nosso sistema que nós não conseguimos compreender, não conseguimos esgotar. Há muitas perguntas que nós não podemos responder porque simplesmente não sabemos. A palavra de Deus, eu insisto, mais rica do que toda e qualquer teologia, por mais fiel que ela seja à revelação. Por isso, o critério último de análise será sempre o Espírito Santo falando na Escritura, como diz a Confissão de Westminster, capítulo 1, seção 10. Critério último, o supremo critério, é o Espírito Santo falando na Escritura. Portanto,
A teologia não pode ser um estudo descompromissado, feito por um transeunte acadêmico. Ela é função da igreja cristã dentro da qual estamos inseridos. Emil Brunner, um dos grandes teólogos do século XX, ele escreveu aqui com propriedade: estudamos dogmática como membros da igreja, com a consciência que temos uma incumbência dada por ela, um serviço a lhe prestar, devido a uma compulsão que pode originar-se somente no seu interior. E ele conclui mais à frente: pensamento dogmático não é somente pensar sobre a fé, é um pensar crendo. Aqueles que propõem uma objetividade total, uma isenção absoluta, coisa que não existe, devem ficar arrepiados com o que o Brunner diz aqui. Pensamento dogmático não é somente pensar sobre a fé, é um pensar crendo. Eu não estou analisando a fé, a doutrina de outros. Estou analisando a minha fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós sustentamos, aquilo que nós professamos. Isso envolve compromisso. É por isso que o interesse puramente acadêmico pela teologia é incapaz de contribuir por si só para a solidificação da teologia e da fé da igreja. O que começou a ocorrer de modo muito especial com o iluminismo, uma leitura da Bíblia apenas profissional, uma leitura das escrituras apenas gramatical, ou lê-la apenas como literatura, isso não trouxe benefícios para a igreja. Repare, eu não estou dizendo que você não possa estudar também assim, com uma área específica de pesquisa. Mas essa não é a leitura do crente. Essa não é a nossa leitura devocional. Essa não é a nossa leitura teológica. A palavra de Deus, ela é clara o suficiente para que possamos entendê-la salvadoramente. Mas, ao mesmo tempo, ela é obscura o suficiente para esconder esta verdade tão clara daqueles que não creem na palavra, não creem no Senhor da palavra. Teologia é uma expressão de fé da igreja amparada nas Escrituras. Toda teologia, portanto, ela é apaixonada. Eu me inspiro aqui na expressão de Kierkegaard. Como falar de Deus e de sua palavra de forma objetiva e distante do seu objeto aqui entre aspas? Aquilo que nos apaixona é muito difícil falar friamente. Nosso coração bate mais forte, nos arregalamos os olhos, o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa pressão sobe. Isso é muito natural. A teologia, ela é elaborada pelos crentes. E o caminho da fé é o caminho da paixão, a busca de compreensão, de prática, de obediência, de renúncia, de perseverança. Então, o teólogo, ele sempre será um apaixonado. Então, continuando ainda inspirando-me em Kierkegaard quanto à expressão, eu diria que um teólogo sem paixão é um tipo medíocre, né? O que ele fala, não do teólogo, do filósofo, eu estou adaptando aqui. Para o teólogo, é um sujeito medíocre. A teologia envolve um compromisso nosso de fé e de obediência. Nós não queremos apenas conhecer, nós queremos conhecer e vivenciar. Nós não queremos apenas conhecer, nós queremos conduzir a nossa vida a partir daí. Nós queremos educar os nossos filhos a partir desses princípios. Nós queremos ter uma vida social, profissional, educacional, econômica, política, em todas as áreas. Nosso lazer
Nós queremos tudo isso, de acordo com aquilo que nós cremos. Então, teologia não é algo feito nas horas vagas, não é o nosso hobby. A teologia é a nossa vida, que tem sentido para agora e para a eternidade. Quando então ela será corrigida, será lapidada, e a graça de Deus se tornará muito mais clara para nós, que nos salvou, a despeito do nosso pecado e de muitos de nossos equívocos conceituais. No próximo vídeo eu quero falar sobre teologia integral, reflexão e vida. Que Deus nos abençoe. Amém.